Vamos falar um pouquinho de plano de carreira, irmãos? Vamos falar um pouco sobre plano de carreira. Um plano de carreira divino, né? Para começar a desenvolver isso, irmãos, eu gostaria que vocês colocassem, abrissem as Bíblias de vocês. Vamos ler na tela, se for o caso. Almeida Revista Atualizada. Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Diga para o irmão que está do seu lado, tem um plano de carreira para você. Eu tenho certeza, Hebreus 12, 1. Eu tenho certeza que os mais jovens aqui, principalmente os mais jovens, porque eu também fui jovem, não parece, mas eu fui jovem um dia, viu? Vocês podem pensar que eu já nasci velho, não. Eu fui criança também, fui por todo esse processo, né? Eu estou assim porque eu trabalho em TI, né, irmãos? Então a gente envelhece um pouco mais rápido. Hebreus 12, 1 diz assim o texto. Essa carta aqui foi escrita para crentes. Diz assim o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que é isso, irmãos? Essa nuvem de testemunhas. São os heróis da fé de Hebreus 11. O autor está dizendo aqui, considerando que nós temos uma torcida, torcendo por nós, diga assim, existe uma torcida espiritual. Então, considerando, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga assim, temos uma carreira divina. Os mais jovens aqui, eu estou mencionando aqui os mais jovens, porque estão começando agora no mercado de trabalho, né? Um caso que me vem à mente aqui muito claro é o Joelzinho, né? O Joelzinho começou como estagiário lá na Jovem Aprendiz, qual que é a empresa mesmo? A Xê, né? E ele foi efetivado, foi há pouco tempo atrás, não foi? Foi efetivado, já foi promovido, não é isso? Porque a Xê, irmãos, como grandes empresas, não é só a Xê, o Itaú também, pessoas que trabalham em grandes empresas, geralmente as grandes empresas, elas têm uma coisa chamada plano de carreira. Quando eu era jovenzinho, eu estava me formando na FATEC, eu entrei numa grande multinacional, um dos primeiros empregos que eu tive, uma grande multinacional espanhola, lá tinha um plano agressivo de carreira, que você podia chegar a uma gerência, dependendo naturalmente da sua performance, né? Do seu preparo, você podia até chegar numa gerência em 5 anos. Era um plano agressivo de carreira. E todo jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele é atraído, isso é bom, irmãos. O jovem, ele é atraído por uma empresa que apresente um bom plano de carreira, não é? E nós gostamos disso. Agora, quando falamos da nossa vida espiritual, eu preciso dizer a você que esse texto está nos informando de que existe um plano de carreira divino disponível para nós entrarmos nesse plano de carreira e para nós corrermos essa corrida. Diga assim, tem um plano de carreira disponível para mim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo tinha essa consciência de uma carreira, de um plano de carreira. Porque ao fim da sua vida, você conhece esse texto, 2 Timóteo 4,7, Paulo lhe disse assim, ao fim dos seus dias, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Diga, Paulo completou a carreira. Eu poderia dizer que se fizéssemos aqui um paralelo entre a vida natural, o plano de carreira natural, Paulo estava chegando no fim da sua carreira dizendo o seguinte, eu galguei todos os níveis que eu tinha para galgar. Espiritualmente, eu comecei ali por baixo, eu fui crescendo, me tornei um analista, me tornei um coordenador, um gerente, hoje cheguei a uma diretoria, hoje eu sou um CEO, eu terminei a minha carreira espiritual. Paulo, ele teve um sucesso no seu ministério que foi de promoção em promoção. Então Paulo, ele era um homem que ele tinha uma consciência de uma carreira espiritual. Agora nós temos falado aqui pelas manhãs em nossas escolas bíblicas,
Temos falado nesse momento especificamente sobre os dons ministeriais, né? Eu tenho abordado, tanto no domingo passado quanto hoje, nós falamos que existe uma mentalidade errada da grande maioria dos crentes. Porque um texto como esse, que fala sobre uma carreira espiritual, na prática e na verdade, muitos crentes sequer têm consciência de que tem uma carreira. Na verdade, a grande maioria dos crentes, eles têm um entendimento errado acerca de salvação. Por exemplo, coloque aí, por favor, Filipenses 2,12. Você pode ler aqui na tela, até para a gente ganhar tempo. Filipenses 2,12. O apóstolo Paulo falando com crentes. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Assim, pois, amados meus, está falando comigo e com você. Diga assim, eu sou amado de Deus. Eu gosto do Paulinho, ele fala tão forte, me motiva. Obrigado, Paulinho. Como você fez falta hoje de manhã, meu assistente para assuntos aleatórios. Eu amo esse irmão. Gente, como eu amo algumas pessoas aqui. O Joelzinho, meu parceiro ali na multimídia, pastor Joel, sempre me incentivando. Paulinho, essa alegria que ele tem, irmãos, faz a gente fluir, sabe? É muito bom ter gente assim que incentiva a gente. Olha o que Paulo diz aqui. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, presta atenção nisso aqui. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vocês vão pegar a salvação que vocês já alcançaram. Sabe o que vocês vão fazer com essa salvação? Vocês vão desenvolvê-la, treiná-la, levá-la à plenitude do que ela é. E de fato, de verdade, irmãos, a grande massa dos crentes hoje, e de certa forma eu até responsabilizo aquilo que tem saído dos púlpitos, mas a grande massa de crentes hoje tem uma ideia de que salvação, ela é somente e apenas ter o perdão dos pecados e ter acesso, o direito de ir para o céu por ocasião da morte ou do arrebatamento que vier primeiro. Então a salvação, ela é vista pelos crentes apenas desta forma. Muitos crentes, eles veem a salvação apenas como um seguro de vida, onde você recebeu ali um seguro de vida eterna, onde você paga os seus prêmios semanais, vindo no culto, congregando, tomando um lanchinho no fim do culto, e esperando passivamente o arrebatamento ou a morte, o que vier primeiro. E quando vier um desses eventos, você é indenizado com a vida eterna. É isso que muitos têm visto da salvação. Agora, Paulo fala sobre desenvolver a salvação. Paulo está dizendo que aquela salvação que recebemos quando aceitamos a Cristo, ela está no estado bruto e deve ser lapidada e desenvolvida ao seu potencial máximo. Estão comigo, irmãos? Eu falo aqui muito pelas manhãs, nós perdemos, irmãos, muitas coisas nas traduções. Isso acontece até do inglês para o português, ou do português para o inglês, quanto mais do grego para o português. Nós perdemos o sentido completo de uma palavra. A palavra salvar, o verbo salvar, e do verbo salvar vem a palavra salvação. No grego, o verbo salvar é a palavra sozo. Só que no grego, a palavra sozo não significa apenas ir para o céu. A palavra sozo, ela significa salvação, cura, libertação, preservação, proteção, provisão, plenitude, perfeição. É por isso que você vê nos evangelhos, quando os enfermos eram curados por Jesus, o que ele dizia? A tua fé te salvou. Porque ali foi usada a palavra sozo ou sozai, variações da palavra sozo, que significa a mesma salvação de ir para o céu, se manifestou como cura na vida do doente, se manifestou como libertação na vida daquele jovem endemoniado gadareno. A mesma salvação de ir para o céu se manifestou no livramento de uma tempestade, quando os discípulos ficaram salvos do vento e da tempestade. Então, irmãos, vamos lá. A palavra salvação, ela é muito mais do que perdão de pecados e ir para o céu. Na verdade,
esse entendimento limitado da salvação, esse entendimento tem nos limitado a desenvolver a salvação. Por quê? A salvação, irmãos, esse aspecto de ir para o céu, é o final do filme. Então, digamos que a salvação é um filme que você já sabe o final, a não ser que você apostate da fé, a não ser que você viva uma vida deliberada de pecado, porque aí existe o risco de você perder a sua salvação. Fora essas exceções, a grande verdade é que quando você aceitou a Cristo, a salvação ela é como um filme em que você já sabe o final, que é estar na glória com Cristo. Só que existe um tempo, eu não sei se você reparou isso, mas quando você aceitou a Cristo, você não morreu. Concorda comigo? Você está aqui me ouvindo. Tem pessoas que aceitam a Cristo e vivem mais 50, 60, 70 anos. Uma coisa é o final do filme em que você vai para o céu, mas nesse intervalo de tempo, a salvação já tem que começar a ter efeito na nossa vida. E de que forma? A salvação como cura, a salvação como libertação, a salvação como provisão, a salvação como proteção, a salvação como perfeição. Então, quando Paulo fala em Filipenses 2,12 de desenvolvermos a nossa salvação, é trazer a efeito aquilo que já temos e já somos, a salvação em Cristo Jesus, é trazer essa salvação em plenitude. Eu sei que eu vou para o céu, você sabe que vai para o céu, mas existe um plano completo da salvação que já está disponível para você hoje. Mas você precisa desenvolver a sua salvação. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: meu irmão, desenvolva a sua salvação. Por que é importante nós entendermos isso, irmãos? Porque essa mentalidade de que a salvação é só perdão de pecados e ir para o céu, ela cria em nós uma mentalidade de acomodação. Ela cria em nós uma mentalidade onde não conseguimos perceber que o reino de Deus, ele é um reino de constante progresso, crescimento e desenvolvimento. Por isso que nós temos que andar de fé em fé, de glória em glória, graça sobre graça. Pela manhã nós temos estudado muito texto de Efésios 4, versículo 11 em diante, onde Paulo fala sobre os dons do ministério. O assunto hoje não é os dons do ministério, mas eu quero mostrar uma coisa nesse texto aqui. Efésios 4:11 diz assim, e ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Preste atenção agora no versículo 12. Com vistas, diga assim, propósito. Diga de novo, porque eu estou desmotivado. Vai, propósito. Obrigado, Paulinho. Com vistas ao aperfeiçoamento, desenvolvimento dos santos. Vocês são santos. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Vocês têm um serviço para fazer? Diga sim. Você vai entender mais para frente. E para a edificação do corpo de Cristo. Se você ler o restante do texto, os demais versículos, você vai ver que há um padrão de crescimento, tanto individual seu, quanto um padrão de crescimento coletivo dos crentes. Salvação, irmãos, não é um lugar em que você busca uma aposentadoria espiritual. Diga assim, o reino de Deus é um lugar de crescimento. Agora, por que nós precisamos, irmãos, compreender que a salvação precisa ser desenvolvida? E aqui nós vamos começar a entrar no centro da ministração dessa noite. 2 Coríntios 5,17, por favor. 2 Coríntios 5,17. Diga assim, existe um plano de carreira divino, preparado e personalizado para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Você que já teve o sonho ou tem o sonho de trabalhar em uma grande empresa que tem plano de carreira. O reino de Deus tem plano de carreira, irmãos. Agora olha só o que diz 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga assim, glória a Deus.
Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A maioria dos crentes param aqui. Uhul! Eu sou nova criatura, eu sou salvo, eu vou para o céu. Só que olha o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, o Pai nos reconciliou com Ele por Cristo, fomos reconciliados. Agora nós recebemos o ministério da reconciliação. O que é esse ministério da reconciliação? Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então você aceitou a Cristo, nasceu de novo, foi reconciliado com Deus. Uhul, estou salvo. Agora tem uma missão para você. Diga assim: eu tenho um chamado. Eu tenho um ministério. Quantas vezes, pastor Joel, eu já ouvi pessoas falando assim: ai, Deus não tem um ministério para mim, Deus não me chamou para um ministério. Eu respondo: Deus chamou a todos nós para o ministério. Você pode não ter um ministério de púlpito, talvez você não tenha um ministério dentro do louvor, mas todos vocês, do maior ao menor, têm o ministério da reconciliação. Então a salvação não é um plano de aposentadoria espiritual, é um plano de desenvolvimento, onde você recebeu uma missão. Diga assim: eu tenho uma missão. Percebe que nós estamos falando aqui de plano de carreira? Quando você entra numa empresa, você recebe uma missão. É esperado algo de você. Aqui, quem nos deu essa missão foi o próprio Cristo, o Senhor da igreja. Eu estou explicando um pouquinho desse plano de carreira. Agora, irmãos, de novo, quando falamos de plano de carreira no mundo natural, não sei se a empresa da pastora Cristina também fala muito sobre plano de carreira. É muito comum em empresas grandes falarem também de plano de aposentadoria. Já no início, muitas empresas grandes têm até previdência privada, né? Em que o funcionário todo mês tem um salário descontado, um percentual, para ele ter uma aposentadoria privada também, além da aposentadoria do governo. Então, quando falamos de plano de carreira no mundo natural, também falamos de aposentadoria, ok? E no mundo espiritual, e o plano de carreira divino? Vamos falar um pouco sobre a aposentadoria? E aí eu já quero começar dizendo para você, não tem aposentadoria espiritual. Diga: eita Deus. Diga assim: não existe aposentadoria espiritual. Se você está procurando aposentadoria espiritual, eu preciso te dizer, e Deus é muito claro no seu plano de carreira, não tem aposentadoria espiritual. Tenha trabalho. Diga assim: tem trabalho. Mateus 9,35, olha o que Jesus disse, Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se eu ler errado agora o versículo 38, eu quero que vocês digam bem alto: está errado, tá bom? Vamos treinar uma vez, vai, 1, 2, 3, tá errado. Isso, eu quero nesse volume, tá bom? Só que eu não posso ler errado, tá bom, irmãos? O meu óculos hoje, ele está com neblina, deve ser o tempo, né? Então pode ser que eu leia errado. Olha só, Mateus 9,38, olha o que Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande aposentados e acomodados. Está errado, eu li errado? Vamos de novo então, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Ó. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande acomodados preguiçosos. Não. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmão, não tem plano de aposentadoria espiritual. Ponto final. Mas eu vou te mostrar que isso é uma boa notícia. Eu vou provar agora para você que não ter aposentadoria espiritual é uma ótima notícia. Por quê? Gostaria que vocês colocassem no Salmo 92, versículo 12, por favor. Salmo 92, versículo 12. Antes de ler o texto, Salmo 92, versículo 12,
Quando falamos da aposentadoria no mundo natural, e cada vez mais o governo aumenta a idade para se aposentar, né? A idade mínima. Mas na verdade, o que existe por detrás disso? Nós envelhecemos, não é verdade? Todos nós, irmãos, vai chegar um dia que estaremos idosos, e glória a Deus se você chegar a ser idoso, glória a Deus por isso, né? É uma bênção chegar à velhice. Mas talvez você não tenha tanta força para trabalhar, talvez você não tenha tanto vigor, ok? E o que está por trás, irmãos, de nós nos prepararmos para a aposentadoria no mundo natural? O que nós buscamos com isso? Quando você se prepara para a aposentadoria no mundo natural, o que você busca? Ter recursos para viver a sua velhice, ter as contas pagas, você ter dinheiro para cuidar da sua saúde. É muito provável que você precise de recursos na cidade. Então, o que nós buscamos com a aposentadoria natural? Diga assim: segurança e provisão. Diga assim: segurança e provisão. Agora, lembre-se que eu disse que o reino de Deus não tem plano de aposentadoria. O plano de carreira divino não tem aposentadoria. Olha o que diz o Salmo 92, versículo 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Por que não tem plano de aposentadoria espiritual? Porque o plano de carreira divino, ele prevê o quê? Que você vai ser produtivo, forte, saudável, provido, suprido, até o último dia da tua vida. Esse é o plano de carreira divino. Agora olha o que diz o versículo 15. Vamos ler o 14 de novo. O 14, ó. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, mas tem um propósito. Diga assim: tem um propósito. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, o que acontece com o plano divino, o plano de carreira divino de Deus? Quando você agarra a tua missão, quando você agarra o teu chamado, quando você agarra o ministério da reconciliação, quando você agarra aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ter da parte de Deus força, você vai ter vigor, você vai ter cuidado, você vai ter provisão e você vai ser frutífero até o teu último dia de vida. E sabe, irmãos, eu sinceramente, aqui eu vou falar da minha escolha, porque eu já vi, não sei se a Elaine já viu isso, eu já vi casos de pessoas que no mundo natural, elas aposentaram e não duraram 2 anos vivas, 1 ano viva. Eu me lembro que recentemente, há 1 ano atrás, morreu o senhor Silvio Santos, 93 anos. Ainda que ele não estivesse gravando no auditório, até os 93 anos ele ainda estava comandando os seus negócios, interferindo, trabalhando. E ele morreu aos 93 anos, cheio de idade, cheio de vida. E eu tenho visto no mundo natural pessoas que se aposentam, elas não duram 2 anos, porque elas ficam ali paradas, ficam ali na preguiça e vão morrendo rapidamente. Então, irmãos, se eu tenho a opção no mundo natural de não aposentar, mas ter saúde, vigor e trabalho até o meu último dia de vida, eu vou preferir essa segunda opção. Só que eu tenho algo para dizer: no mundo espiritual, se tu assumir o teu chamado, existe essa possibilidade para a tua vida, provisão, segurança, saúde, provisão, até o teu último dia de vida, e você vai estar pregando o evangelho, e cumprindo o teu chamado, com 80, 90 anos de idade, sorrindo e alegre e feliz. Aleluia! Diga assim: eu preciso agarrar o meu chamado. Sabe de uma coisa, irmãos? Existem outros textos na Bíblia, e eu estou estabelecendo aqui um princípio para você pensar um pouco comigo, que existe uma relação entre ser frutífero, provido, suprido, curado. Há uma relação disso com agarrar o teu propósito de vida, o teu chamado.
Eu li um livro, lembrei o título do livro, pastor Joel, eu acho que está nesse livro. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória parece perdida. Eu vou só conferir se está lá. Pastor Kenneth Hagin, ele foi em um hospital orar por uma mulher de 82 anos, uma evangelista poderosa, que estava morrendo de câncer. E ele disse a ela: você pode crer na sua cura, você não precisa morrer assim, você serve no ministério, tem coisa para fazer. Essa mulher, pela fé, sem sentir nada, sem ter indícios de que melhorou, ela falou, chamou uma pessoa e disse assim: remarque minhas campanhas evangelísticas, eu vou voltar para aquilo que Deus me chamou para fazer, essa doença não vai me paralisar. Muito bem, irmãos, pela fé ela voltou a fazer isso. Os exames começaram a mostrar que o câncer desapareceu. Essa mulher viveu até os 96 anos de idade, pregando o evangelho, lúcida, até o seu último dia de vida. Quando eu li esse livro, na hora o Espírito Santo me deu um soco por dentro, não sei se você já teve essa experiência, parece que ele pega você e te agarra. E ele me disse assim, por dentro: eu a curei, porque ela agarrou o propósito de vida dela. Se você quer evidências bíblicas do que eu estou te falando, eu quero mostrar um texto aqui para você, por favor. Aleluia. Vamos lá. João 15, versículo 7, por favor. João 15, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. O texto está dizendo: vocês vão pedir o que vocês querem e vocês terão, se permanecerem em mim e as minhas palavras em vós. Só que quando você lê esse capítulo todo, a partir do versículo 1, o 2, vamos lá, olha o que diz o 2, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Diga assim: crente que frutifica. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Versículo 8, imediatamente depois daquele 7, o 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. De novo, irmãos, existe uma relação muito clara na Bíblia, em outros textos, que nós vamos ler aqui daqui a pouco. Existe uma relação muito clara entre você agarrar o teu chamado e você ser provido e suprido em todas as áreas da tua vida. Eu não vou afirmar que 100% dos casos são isso que falarei agora, mas eu estou convicto de que muitos crentes que têm vivido uma vida miserável, têm vivido porque estão fora do propósito de Deus, porque nunca se vem servindo no reino, nunca se vem agarrando o seu chamado. Diga, isso é muito sério. Quem quer ser fortalecido com força sobrenatural e poder sobrenatural? Levanta sua mão, eu quero ver. Dá um glória a Deus se você quer força sobrenatural. Olha só, eu vou ler aqui uma oração de Paulo, Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim, diga, a propósito, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Diga assim: frutificar e crescer. Olha o versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. O que Paulo está falando aqui? Enquanto você cresce e frutifica, Deus te fortalece com força sobrenatural. Você frutifica e cresce, Deus vai te fortalecendo. Enquanto você cresce e frutifica, Deus vai te carregando com a força dele. Aleluia! Mas existe algo que você precisa fazer. Muitos crentes, irmãos, têm uma mentalidade de igreja como se a igreja fosse uma repartição pública ou um restaurante,
onde a pessoa vem na igreja se servir apenas. Ela vem se servir de uma boa música, ela vem se servir de uma boa palavra, ela vem se servir de um bom lanche. E muitas vezes essas pessoas, se não gostam do louvor ou não gostam da palavra, reclamam do serviço. E se bobear, não pagam nem os 10% do garçom. E eu estou fazendo aqui um paralelo, uma brincadeira, mas tem crente que trata Deus como garçom. Diga, Ele não é garçom, Ele é o meu Senhor, e me deu um chamado, e eu preciso levantar da cadeira e agarrar esse meu chamado. Volta lá para 2 Coríntios 5, 17. Melhor, 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, 20, Paulo fala que nós somos novas criaturas em Cristo. Recebemos um ministério. Diga assim, eu tenho um ministério. Bate no seu peito, eu tenho um ministério. Ninguém pode sair daqui nessa noite dizendo que não tem ministério. Você tem um ministério. Agora olha o que diz o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quando falamos de plano de carreira, você recebe uma missão, mas você também na empresa natural, você recebe um cargo, você é nomeado para um cargo. Quer ver? Deixa eu perguntar aqui para algumas pessoas. Joelzinho, qual que é o seu cargo lá na empresa? Analista. Elaine, qual que é o seu cargo na sua empresa? Vendedora. Então a Elaine recebeu uma missão, o Joelzinho tem uma missão. Eu posso perguntar para todos aqui, todo mundo tem uma missão e tem um cargo. Diga assim, temos um cargo. Esse texto Paulo está falando que nós recebemos um cargo. Diga assim, eu sou embaixador de Cristo. E sabe de uma coisa? Você nunca viu e jamais verá um embaixador mulambento. Você nunca viu e jamais verá um embaixador catarrento, fedido, com cabelo sem cortar. Não é verdade? O que eu estou dizendo? Você recebeu um alto cargo. Você só é embaixador do reino de Deus. O que é que faz um embaixador? Ele representa os interesses do seu país em um país estrangeiro. Ok? Agora, vamos aqui um exemplo, vamos pensar na embaixada americana. O embaixador americano aqui no Brasil, ele é um funcionário dos Estados Unidos, que representa os interesses americanos no Brasil. A pergunta que eu faço aos senhores, quem paga o salário do embaixador americano? É o Brasil ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos. O embaixador recebe a sua provisão, o seu sustento, os seus recursos, a sua moradia, o embaixador recebe do seu país de origem. Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele pode ter embaixadas em países pobres, pode ter embaixadas em países até miseráveis, mas o embaixador e o salário dele vem em dólar dos Estados Unidos. O que eu quero dizer a você é que quando você agarrar o teu ministério, tua missão, o teu salário, tua provisão vai vir do reino. Você não vai depender da economia, você não vai depender dos noticiários, você não vai depender de quem está na presidência, porque o teu salário, os teus recursos, vêm do reino de Deus. Se você assumir o teu chamado. Salmo 87, versículo 7, por favor. Salmo 87, versículo 7. Eu quero que você possa dizer isso. Diz assim o texto: todos os cantores saltando de júbilo entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Diga assim: todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Portanto, um crente que está no centro da vontade de Deus, um crente que agarrou o seu chamado, ele nunca vai entrar em pânico com as más notícias, porque ele sabe que tudo que ele tem vem do reino de Deus. Assumir o seu chamado é um lugar de segurança. Assumir o seu chamado é um lugar de paz sobrenatural.
O país que você está, o mundo que você está, pode estar caótico, mas você é membro do reino de Deus. As tuas fontes vêm dele, tua saúde vem dele, tuas provisões vêm do reino. Mas você precisa assumir o seu papel de embaixador. Você vai olhar para o irmão que está do teu lado, com uma cara bem séria, vai apontar para ele e vai falar assim para ele: ei, meu irmão, tu é embaixador do reino de Deus. Assuma o teu papel. Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Coloca naquela versão, Joelzinho, Salmo 37:4. É uma versão americana chamada SEV, uma livre tradução, versão contemporânea em inglês. Colocou aqui, Joelzinho, Salmo 37:4 na SEV. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, você não está entrando, né? Eu vou ler aqui essa tradução. Diz assim: faça o que o Senhor quer, e Ele lhe concederá o desejo do seu coração. As versões clássicas, elas dizem assim: agrada-te do Senhor. Mas isso talvez não fique tão claro para nós. E essa tradução diz: faça o que o Senhor quer, e Ele lhe concederá o desejo do seu coração. Então presta atenção numa coisa: o que é agradar-se do Senhor? Se agradar de Deus, do Senhor, é ter prazer nele, e ter prazer nos mandamentos dele, e ter prazer nos planos dele. Então, quando você agarra os planos dele para a tua vida, ele concederá os desejos do teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse plano de carreira divino, qual é a proposta de Cristo? Você busca primeiro o meu reino. E buscar o reino é também encontrar o teu lugar no reino, o teu chamado. Não importa a tua idade. Tem gente que pode dizer: eu sou velho. Tem um chamado esperando por você. Quando você prioriza isso e agarra isso, todo o suprimento que você precisa, todas as suas necessidades serão supridas. Não vai te faltar nada na tua vida. Aleluia! Aleluia, diga assim: fomos salvos para crescer e frutificar. Diga assim: eu tenho uma missão, eu sou o embaixador do reino, e se eu assumir o meu cargo e for fiel a ele, as minhas fontes virão do reino de Deus. Aleluia. Precisamos, irmãos, mudar a nossa visão. Precisamos abrir a nossa mentalidade acerca do que é salvação. Cada um dos senhores aqui tem um chamado. Cada um dos senhores aqui tem uma missão. Eu preciso dizer a você que está sentado no banco: tem serviço para você no reino de Deus. E a partir do momento que você se alinha com a perfeita vontade de Deus na tua vida, as coisas começam a acontecer na tua vida. Quando você se alinha à vontade de Deus para a tua vida, não é você mais que corre atrás das bênçãos, é as bênçãos que vão te alcançar. E ainda que você corra das bênçãos por amor ao reino, elas vão te alcançar. Se você encontrar o teu lugar no chamado divino. Diga assim: eu tenho um plano de carreira divino. Agora eu quero falar de três coisas. Três coisas que você precisa fazer se você quiser agarrar de fato o teu chamado. Porque pode ser que você esteja me ouvindo nessa noite e não está dando importância para isso, quer continuar tocando a sua vida como um aposentado espiritual. Mas se você quer agarrar o chamado para a tua vida, o chamado de Deus, tem coisas que você precisa fazer. E aí nós vamos voltar para aquele texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Por favor, vamos voltar ao começo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim o texto: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. A primeira coisa que eu quero dizer a você, se você quer mesmo agarrar e cumprir a carreira que Deus está propondo a você, você vai precisar se livrar do pecado que te tenta sempre e vai precisar se livrar do peso. Diga assim: eu preciso me livrar do pecado e me livrar dos pesos. Eu quero falar bem rapidamente sobre a questão do pecado, porque você que congrega nessa igreja, você ouve bastante sobre esse assunto. Você sabe, a Bíblia diz em Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Como você quer seguir um plano de carreira do Senhor, se você é impedido de vê-lo? Então a santidade é um pré-requisito, escute aqui, a santidade é um pré-requisito, se você quiser de fato correr a tua carreira com sucesso. Diga assim: a santidade é pré-requisito para o sucesso na carreira espiritual. Mas eu quero focar nessa palavra peso, de Hebreus 12:1. O que são os pesos, irmãos? Peso, em primeiro lugar, peso é tudo aquilo que não é pecado, é tudo aquilo que é lícito, é tudo aquilo que Deus não acha ruim se você fizer na tua vida. Mas é tudo aquilo que sem a devida disciplina, eles podem se tornar um peso na nossa vida. Então vamos lá, vamos dar o exemplo aqui do atleta. Meu Deus, me deu um branco, mas a irmãzinha é atleta, né? Você vai na academia, você faz corrida, não faz? A Verônica, isso, né, Verônica? A Verônica sabe, ela pode falar com propriedade. Se você quer ganhar uma corrida, você não pode correr com bolsa pesada, nem com roupa pesada. E nem pode comer, nem pode correr acima do peso, você não vai conseguir ganhar. Tem que se livrar dos pesos, não é assim, Verônica? Agora, não é crime, não é pecado, se você quiser correr com um sapato inadequado, ou com uma bolsa cheia de peso, não é pecado. Só que isso vai atrasar a tua corrida, e vai te impedir de terminar a corrida. Não é assim que funciona no mundo natural? Então, irmãos, o que são os pesos? Eu falo aqui de coisas que podemos até fazer e viver, mas se nós não tivermos disciplina, essas coisas podem ser um peso na nossa vida. Diga assim: eu preciso me livrar de todo o peso para cumprir o plano de carreira divino. Eu me lembro, irmãos, quando eu, 2010, 2011, eu trabalhava lá na Vila Leopoldina, e eu fazia o rema lá em Pinheiros, porque era mais próximo do trabalho. Então a minha rotina era, trabalhava até às 6:30, depois eu ia de carro lá para Pinheiros, fazia aula, e eu saía de Pinheiros entre 10 da noite ou 10:30 da noite, e voltava para Guarulhos. E o segundo ano do rema, a Fabi já estava grávida. Então ela ficava grávida sozinha em casa à noite, e eu me preparando para o ministério. Eu poderia, irmãos, abrir mão dos meus almoços. Eu poderia almoçar todos os dias lá no meu trabalho, com os meus amigos, mas muitos dias eu abria mão de almoçar para ir para o carro para estudar. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? É errado almoçar? Diga não. Mas para mim, eu entendi que aquilo era um peso desnecessário. Então alguns dias eu pulava o almoço, entrava no carro, cheio de livro o carro, pastor, e ficava lendo livro atrás de livro, um livro atrás do outro. Quantas vezes eu abri mão de convites para ir para uma confraternização, para comer em algum lugar com alguém, eu abri mão para poder me dedicar a um tempo de estudo da palavra. Todo domingo, quem vem aqui na escola dominical sabe, todo domingo, 5 da manhã eu já estou de pé, revisando a aula. Eu transformo a aula num PDF, eu fico ouvindo a aula, acrescento coisas, mudo coisas, vou orando em línguas durante esse processo, para estar aqui 9:30 da manhã. Dormir é pecado? Diga não. Mas eu prefiro me livrar por um tempo desse peso, para poder cumprir o plano de carreira que Deus tem para a minha vida. E sabe de uma coisa, irmãos? Por mais difícil que seja, é uma delícia estar no centro da vontade de Deus.
Não tem cansaço, irmãos, no centro da vontade de Deus. Não tem cansaço no centro da vontade de Deus. Se você está cansado e esgotado, avalie tua vida. Você pode estar fora do chamado de Deus para a tua vida. Você pode estar se envolvendo com coisas que não fazem parte do chamado de Deus para a tua vida. Porque quando você encontrar esse lugar da tua carreira, meu irmão, você não sabe de onde virá essa força que vai te acompanhar, mas você não vai sentir cansaço. Você vai voar com asas como águias, e você não vai se cansar. Aleluia, diga assim: eu preciso me livrar dos pesos. Agora eu quero falar de um segundo ponto aqui, irmãos. Que se você quer agarrar o chamado que Deus tem para a tua vida, você precisa se preparar. Diga assim: eu preciso me preparar. 2 Timóteo 2,15, Paulo falando com o jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Embora Timóteo já tivesse o chamado pastoral, Paulo estava dizendo: se desenvolva. Tanto que na King James de 1611, a King James fiel, 2 Timóteo 2,15, a tradução já começa assim: estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Quando você assumir e agarrar o teu chamado, eu preciso te dizer, existe um tempo de preparo. Diga assim: tem preparo no processo. Sabe, irmãos, plano de carreira nas empresas. Pastora Cristina sabe disso, Elaine sabe disso. Por mais que te apresentem um plano agressivo de carreira, por mais que te apresentem a possibilidade de você chegar numa diretoria, de você se tornar um sócio, por mais que te apresentem isso, se você não estudar, se você não avançar no conhecimento, se você não fizer cursos e treinamentos, se você não abrir mão de algumas horas de sono, você não vai chegar nesse lugar. O plano de carreira existe, mas você precisa se preparar. E nas empresas, o nível que você vai chegar nesse plano de carreira que é para todos é proporcional à tua disposição para se preparar. Quem mais se prepara, chega mais longe. Diga assim: quem se prepara mais, chega mais longe. Eu já estou terminando, tá, irmãozinhos? Eu quero só ler um texto que eu li pela manhã hoje. Quero fazer aqui uma menção sobre essa relação entre preparo e cumprir o teu propósito. Entre preparo e unção. 2 Reis, capítulo 4, eu vou resumir aqui o texto. Havia uma viúva, ela ficou viúva, ela tinha 2 filhos, e ela estava com um problema, porque naquele tempo, se uma família tinha dívidas, ok? A família tinha dívidas, então os filhos eram vendidos, entregues como escravos, para saldar a dívida. Era a cultura daquele tempo. Então, aquela pobre mulher viúva estava desesperada. Então, no versículo 2, ela procurou Eliseu. E Eliseu disse a ela: o que você tem na tua casa? E ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Agora olha o versículo 3. 2 Reis capítulo 4, versículo 3. 2 Reis capítulo 4, versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Essa mulher encheu a casa de vasilhas. E ela pegou aquela botija de azeite que ela tinha, e ela começou a encher as vasilhas, uma a uma. E nesse texto de 2 Reis capítulo 4, Eliseu não deu, olha isso aqui, Eliseu não deu um limite de quantas vasilhas aquela mulher deveria arrumar. Ficou livre isso para ela. Arrume o máximo que você puder. E diz o texto que quando acabou a última vasilha que ela tinha, o azeite cessou. Ela encheu tudo que ela tinha e o azeite cessou. Então aquela mulher vendeu aquele azeite para sobreviver e pagar a sua dívida. O que seria um negócio maravilhoso hoje, né? Porque o azeite está tão caro. Imagina a gente poder vender azeite, né, irmãos? Mas vamos lá. O azeite na palavra é uma figura da unção. Diga assim: o azeite
É a figura da unção. E mesmo aquela mulher tendo uma vasilha de azeite, ela precisou se preparar. Ela se preparou arrumando vasilhas. O que eu quero dizer a você, a medida de unção que você vai ter na tua vida é proporcional à medida do teu preparo. Deus não tem limite de onde você pode chegar. Quem coloca o limite é você. Eu vou repetir. Deus não tem um limite de unção estabelecido para o teu chamado. Esse limite que você vai chegar, quem determina é você. Através do seu preparo. Diga assim: eu preciso me preparar para o meu chamado. Eu quero falar de uma última coisa que você precisa, se você de fato quer agarrar o teu chamado. Eu falei aqui que você precisa se livrar dos pecados e do peso. Tudo aquilo que é peso tem que se livrar. Tudo aquilo que não faz parte do teu chamado, diga não, abra mão disso. Ah, mas isso não é pecado, mas vai te atrasar? Abre mão. Ah, mas eu preciso estudar, mas eu queria maratonar uma série na Netflix, eu quero ficar 12 horas na frente da TV. Diminui isso. Abre mão disso se for o caso. Então você tem que se livrar dos pesos. Eu falei que você tem que se preparar para o teu chamado. Eu quero falar de um terceiro item, que está em Zacarias capítulo 4, versículo 9. E eu quero dizer o seguinte: se você quer agarrar o teu chamado, valorize os pequenos começos. Diga assim: eu preciso valorizar os pequenos começos. Diz assim, sobre a reconstrução do templo. Zacarias 4:9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza os humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que está dizendo aqui? A nova linguagem nos dias de hoje, ela traduziu assim: e os que não deram valor a um começo tão humilde, ficarão alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Irmãos, toda grande obra, ela tem um começo. Diga assim: toda grande obra, ela tem um começo. E existe uma coisa, muitas vezes nos crentes, que eles pensam que aquilo que Deus chamou ele para fazer, a pessoa já vai ser empossada naquele auge, no primeiro momento. Deus ele chamou, por exemplo, o Paulinho como um grande evangelista. E se o Paulinho tiver um pensamento errado, e eu sei que ele não tem, o Paulinho poderia pensar que um anjo vai chegar na casa dele, pastor Joel. Paulinho, eu estou te empossando, o grande evangelista da Ásia. Diga, não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem com um pequeno começo. Uma grande construção começa com um pequeno fundamento, um buraco ali na terra. E muitas vezes aquilo que você tem para fazer, que Deus te chamou, vai começar por um pequeno começo. Diga assim: eu preciso dar valor aos pequenos começos. Eu preciso ser fiel no pouco, e serei colocado no muito. Muitos pensam, irmãos, que ministério chamado vai começar no mínimo com 1000 pessoas. Eu vou começar pregando com 1000 pessoas, e minha meta daqui a 2 anos são 2000 pessoas. Sabe como começou meu ministério? Vou falar para os senhores. Eu fui batizado ao Espírito Santo aos 9 anos de idade. Eu falei em línguas pela primeira vez. E eu tinha na casa que eu morava uma edícula. E essa edícula a gente colocava tudo lá, estante velha, tudo que era tralha, colocava lá dentro. Tanto que uma vez precisamos limpar ali o quarto, porque a gente comprou uma cachorra, a saudosa Fofa, que Deus a tenha. E a Fofa ia ficar na edícula, né? E era uma bagunça ali, irmãos. Eu com 9 anos de idade, 10 anos, eu ia para a edícula, eu pregava para a estante. Eu pregava para aquele monte de papel que estava lá, eu e os papéis. Eu já me via pregando, eu sabia do chamado que tinha na minha vida. E eu pregava, às vezes eu pegava alguns bonecos da minha irmã, um topogígio, um negócio que ela tinha lá, colocava eles e ficava pregando para eles. Um pequeno começo. Hoje eu estou aqui. Não despreze os pequenos começos. Se você quer agarrar o que Deus tem para a tua vida, não despreze as pequenas oportunidades.
Porque é de uma pequena semente, irmãos, pode crescer uma árvore frutífera, que vai ser abrigo para pássaros, que vai ser alimento para as pessoas. E Deus quer que você chegue nesse lugar e cumpra o seu plano de carreira espiritual. Diga assim: eu tenho um plano de carreira divino. O último texto da noite, já vou pedir para você ficar de pé. Atos dos Apóstolos, Atos 13:36, na NVI, é o último texto. Atos 13:36 na NVI, tá? Antes da gente ler esse texto, talvez você me pergunte: irmão Leandro, como eu sei o meu chamado? E eu vou te responder: eu não sei qual é o teu chamado, mas eu posso te dar 2 grandes indícios do que é o teu chamado. Primeiro, o que te incomoda? Pensa numa coisa que te incomoda. A Fabi, irmãos, ela não aguenta, ela passa mal ouvindo notícias envolvendo crimes com crianças. Ela passa mal. Onde ela está hoje? Ministério Infantil. Precisa ver a garra dela, irmãos. À noite, de madrugada, preparando o trabalho, recortando as coisas. A indignação, muitas vezes, de ter que arrumar algumas coisas lá dentro. Isso faz parte do chamado. Então, aquilo que mais te incomoda, provavelmente faz parte daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se algo te incomoda, Deus não ia te mostrar a sujeira se você não fosse a vassoura. Diga assim: Deus não mostra a sujeira se eu não sou a vassoura. Se algo te deixa indignado, é porque Deus te chamou para fazer aquilo. Isso aqui é um segundo indício, antes da gente ler o último texto. O que é que você faria até de graça? Diga: uau! O que é que você faria até de graça? Pense naquilo que você faria até de graça. Pense naquilo que você faria até pagando. Isso faz parte do chamado que Deus tem para a tua vida. Fique de pé, por favor. Atos 13:36 na NVI diz assim: tendo, pois, Davi servido, olha só, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Eu vou ler de novo, preste atenção como ficou essa tradução na NVI. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Muitas pessoas pensam que Deus primeiro cria a pessoa, cria o homem, a mulher, e depois Deus vê o que vai fazer. Eu vou criar, irmã Socorro, depois eu vejo alguma coisa para colocar para ela fazer no reino. E a Bíblia diz no Salmo 139 que quando nós ainda éramos informes, nós éramos ali um embrião, Deus já tinha todo um plano traçado para nós, um plano de sucesso e não de fracasso. Então significa que Deus primeiro Ele prepara um plano, primeiro Ele prepara um propósito, depois Ele prepara a pessoa perfeita, a pessoa com dons, a pessoa com características perfeitas para cumprir esse chamado naquele tempo. É isso que o texto está dizendo. Deus tinha um chamado para os tempos de Davi, para aquela geração, e Deus fez Davi para aquele chamado que ele já tinha. Deus não fez Davi e deu um chamado. Deus fez o chamado e deu Davi. O que eu quero dizer para você nessa noite? Guarulhos 2025, agosto. Você está aqui? Deixa eu dizer que lá na eternidade, Deus ele desenhou um propósito divino para esse tempo. Para essa cidade, para essa data, para esse ano. E Deus preparou você com as características exatas e os dons exatos que Ele precisa para te encaixar nesse plano divino de carreira. Estão entendendo, irmãos? Eu vou falar de novo. Deus, Ele criou um plano divino de carreira lá na eternidade. E Ele planejou você sobre medida. Depois que Ele já tinha uma carreira. E quer te encaixar exatamente nessa carreira que Ele já preparou para mim e para você. Em outras palavras, se você não agarrar o teu chamado, ninguém nesse universo será tão bom em cumprir esse chamado quanto você. Agora, se você agarrar o teu chamado, se você for embaixador do reino,
todas as suas fontes vão vir dele. Todo o seu suprimento virá dele. Tudo que você precisa virá dele. Não haverá cansaço, não haverá insatisfação. Você chegará na sua velhice, dando frutos, servindo, glorificando a Deus. E você vai poder chegar um dia diante daquele que tem olhos como chamas de fogo, os pés de latão reluzente, e dizer: eu terminei o plano de carreira que você tinha para a minha vida. Eu cumpri o teu chamado, Senhor. E Ele dirá para você: servo bom e fiel, vem aqui receber o teu prêmio. Quem quer receber um prêmio do Senhor? Prêmios eternos. Agarre o chamado que Deus tem para a tua vida. Glorifique ao Senhor.